Olá, meus amigos. Uma boa noite a todos. Muito grato a vocês. Deus abençoe a cada um de vocês, que até aqui tem ajudado o canal a crescer. Com likes e se inscrevendo nele, você tem feito o canal subir, e isso é muito bom. A palavra de Deus está alcançando pessoas. E nessa noite, meu querido, eu quero falar para vocês todos, meus amados, sobre a quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? Como se entra na quarta dimensão? Como se obtém bênçãos e milagres da quarta dimensão? A quarta dimensão está na Bíblia, toda ela fala sobre a quarta dimensão. A primeira pessoa que me fez conhecer sobre o assunto da quarta dimensão foi o saudoso pastor Paul Yong Cho, que já não está entre nós mais. É o pastor coreano da maior igreja da Coreia. Eu li esse livro, a quarta dimensão dele, acho que umas 5 ou 6 vezes, e de vez em quando eu ainda os leio através do YouTube. Mas deixa eu te falar o que é a quarta dimensão. Primeiro eu vou ler um texto para você entender. Esse texto é um pouco longo, peço a tua paciência, mas eu quero deixar bem claro para você que a quarta dimensão é possível para os que creem, para os que buscam uma vida melhor e para quem busca um futuro brilhante diante de Deus, seja através da cura física do teu corpo ou de cura física de outra pessoa, seja através da bênção do seu casamento para ele estar bem estruturado e abençoado, uma família na presença de Deus, seja para ser salvo, para ser abençoado de todas as formas. A quarta dimensão é o melhor que nós temos hoje quando você ousa crer em Deus. Como Jesus disse, tudo é possível para os que creem. Vou ler o texto para você. Fica em Gênesis, capítulo 30, né? Gênesis 30, a partir do verso 37 diz: Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheira, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo as brancura que nas varas havia. E pôs as varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias d'água, onde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs a face do rebanho para as listadas, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte. Não as pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punham Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Bom, meu amigo, meu querido, parece crendice, parece coisa de outro mundo, mas não é. Eu vou trocar miúdos para você entender o que é a quarta dimensão. E quando eu entendi isso, a minha vida também mudou de sobremaneira, tá? Eu não estou aqui falando de algo que eu não tenha praticado, que eu não tenha vivenciado, que eu não tenha provado disso. E é muito bom quando você entende isso. As coisas acontecem como que se fosse mágica, mas não é mágica não, é fé mesmo, é o poder de Deus. Quando você ousa entrar no maravilhoso mundo da quarta dimensão. A quarta dimensão é a área celestial onde habita o Espírito Santo, habita Deus, é onde eles estão ali, sabe? Mas você pode chegar lá, qualquer pessoa pode. Através da meditação, da imaginação, através do pensamento, através da emoção e através da fala. São essas ferramentas que, sendo usado por você, vai introduzir você na quarta dimensão. E o que você tanto sonha, o que você tanto deseja, virá às suas mãos. Com certeza, não virá do dia para a noite.
Mas ao longo dos meses e até anos que você estiver praticando o entrar na quarta dimensão, na presença de Deus, você trará para a tua vida grandes bênçãos que você anseia e sonha. Deixa eu te falar sobre o texto de Jacó. Quando Jacó trabalhou 14 anos, foi 14 anos que ele trabalhou, tudo que ele conseguiu no final de 14 anos foi 2 mulheres. Ele pagou 7 anos de trabalho por Raquel, acabou recebendo a Lia. O Labão fez uma tramóia com ele. E depois ele aceitou receber Raquel, que era a mulher do sonho dele, por mais 7 anos de trabalho. Assim trabalhou 14 anos para o sogro, e no cabo de 14 anos ele não tinha nada. Ele tinha 2 mulheres e tinha um monte de filho. E pobre, miserável, sofrendo, como eu também já passei por isso. Mas o que aconteceu? Deus revelou algo para o Jacó que tem revelado a muitas pessoas, inclusive revelou a mim também, que é o processo do enriquecimento e o processo das bênçãos que provém de Deus. Provém de Deus, elas chegam até onde você está. Se você me observar nessa noite, você entendeu o que eu estou tentando passar para você, as misérias da sua vida, as rebordoses da sua vida, as amarrações da sua vida terminam hoje. Acaba hoje. Preste atenção na vida de Jacó. Quando Jacó deitava à noite para dormir, tudo que ele tinha era uma cabeça inchada, com muitos problemas, com muita dificuldade, com 2 mulheres brigando, uma porque não dava luz, a outra porque dava cria incessantemente. E ele trabalhava que nem louco, mas os filhos e eles não tinham nada. Mas quando Deus revelou o processo para ele, olha, veja bem, ele pegou varas de álamo, de castanheiras, de aveleiro, e ele descascou nessas varas listas brancas e as colocou nas pias, nos bebedouros, onde as ovelhas e as cabras, os carneiros iam beber água. E segundo o texto, enquanto as cabras, as ovelhas e os carneiros bebiam água, mirando-os, olhando para as varas que tinham uma brancura, uma lista branca nas varas, elas concebiam e davam crias malhadas, salpicadas e listadas. Mas o grande segredo que a Bíblia não explica, e muitas pessoas não explicam, não conseguem explicar isso para nós, eu acabei descobrindo, é que não eram as ovelhas que davam crias malhadas e listadas, e também não eram os bodes, os carneiros que cobriam as ovelhas e as cabras e faziam com que elas tivessem crias malhadas e salpicadas. É que a mente do Jacó passou a ser uma mente produtiva. Então, quando Jacó deitava à noite agora, ele tinha um sonho. O meu primeiro salário vai chegar. Hoje eu vi várias ovelhas, cabras e bodes e carneiros bebendo em frente às pias, e eles estavam concebendo, eles estavam cruzando. E provavelmente o meu primeiro salário vai vir. Quando aqueles animais despejar as primeiras barrigas, está vindo os meus primeiros salários. Quer dizer, o que é a quarta dimensão? A quarta dimensão é isso. O Jacó estava lá. Agora ele não precisava se preocupar mais com a Lia, nem com a Raquel, e nem com a tribulação, porque a vida de Jacó era uma tribulação constante, era uma perturbação. Agora ele tinha o que pensar, ele estava criando aquilo. Quem estava dando crias malhadas, salpicadas e listadas era o Jacó, não eram as cabras. É por isso que eu digo, a fé da quarta dimensão faz isso. Quando ele entrava no estado de imaginar, falar, comentar com os filhos, com a esposa, e comentar com ele mesmo, e falar com ele mesmo, e falar até com os rebanhos, isso fazia ele entrar na quarta dimensão da imaginação, do pensamento, do sonho, da visualização. E logo, logo ele começou a colher os primeiros frutos, e Jacó se tornou um dos homens mais ricos, mais abençoados, acabando assim tirando toda a riqueza do sogro. Mas a quarta dimensão é exatamente isso, meu amigo. O Jacó precisava de ovelhas, de cabras, de jumento, de jumenta.
Você precisa de riqueza, você precisa de prosperidade, você precisa de saúde, você precisa de um casamento abençoado, você precisa de um equilíbrio na sua vida. Você diz, como que eu entro, pastor, na quarta dimensão? Faça como eu. No meio do caos, no meio da miséria, no meio do fracasso, em meio às enfermidades e às guerras, eu tirava um tempo para desfocar daquela situação miserável, complicada. E o que eu fazia? Eu entrava no mundo da imaginação, dos sonhos, e falava em tom alto, em som alto. Eu tenho uma prática, eu tenho uma experiência muito grande com o espelho, porque na época que eu mais sofria, eu me dirigia ao espelho e eu olhava dentro dos meus olhos e eu profetizava para mim, falando o que eu era, o que eu ia ser, o que eu ia me tornar e que eu tinha que me tornar. E quando eu deitava na minha cama, eu tirava em média 5 a 10 minutos para ficar num estado de sonolência, vendo o invisível, acreditando no inacreditável, sonhando com algo que só poderia vir por meio do meu trabalho, do meu esforço, é lógico, mas que eu estava crendo naquilo. É tanto que eu reiniciei a minha vida muitas vezes. Eu vendi quadro, eu vendi capa de carro, eu fabriquei carrinho de brinquedo e vendi na feira. Eu trabalhei de pedreiro, de encanador, de azulejista, de pintor de obra, de rebocador de casa, enfim, de construtor. Eu trabalhei de tudo que você pode imaginar, de eletricista, me tornei um ótimo eletricista, encanador. Tudo crendo que um dia o que é meu, eu faria manifestar. Deus faria manifestar. Se o Senhor fez manifestar na vida de Jacó um salário poderoso, se o impossível aconteceu na vida de Jacó, tinha que acontecer na minha vida. E quando você parte para a convicção de que o impossível tem que acontecer e você coloca o impossível como meta na sua vida, sabe? Então você vai sair daí dessa linha da miséria, do fracasso, desse salário maldito, miserável, dessa escassez, que quando você entra no mercado para comprar, você fica escolhendo o pior arroz, o pior feijão, o pior óleo de fritura, a pior mistura que tem, sabe? Você quer comprar uma carcaça de frango, pé de frango, asa de frango, não que isso não seja gostoso, mas é porque o dinheiro só dá para aquilo. Então, quer dizer, você pega sempre o pior, porque não tem como comprar o melhor. Mas não é isso que Deus prometeu. A quarta dimensão, Deus a criou para que você pudesse sonhar e entrar lá pela fé. A fé no Todo-Poderoso. E dizer todos os dias para você mesmo que você é digno de uma vida abençoada, de uma vida próspera, que você não nasceu para ser capacho, que você nasceu para estar por cima e nunca por baixo, que você nunca seria cauda, mas seria cabeça, que o melhor desta terra você ia comer, tem que comer o melhor desta terra, e que os teus inimigos podem vir por um caminho, mas ele vai fugir por 7. É fácil você fechar os olhos e ver que o teu inimigo te ataca por um caminho, mas tem 7 anjos poderosos que atacam o seu inimigo e ele foge por 7 caminhos, porque ele não tem outro caminho para sair. Então ele procura 7 caminhos para fugir de diante de você, porque você está vivendo a quarta dimensão, você anda na presença de Deus. Todo crente, meu amigo, toda pessoa, não é crente, mas toda pessoa em si, sendo crente ou não, que ela tem o temor de Deus e que ela tem um coração puro, que ela perdoa as pessoas que a ofendem, ela não anda com rancor, com ódio no coração, e que ela coloca a sua mente a serviço de Deus para pensar e produzir riqueza, prosperidade, saúde e salvação, ela não vai ficar sem isso. O Senhor trará a ela. Isso virá nas mãos dela mais cedo ou mais tarde. Então, estabelece hoje o seu salário, estabelece o seu negócio, o tipo de negócio que você quer vencer. Inicie. Eu já fiz isso, deu errado. Reinicie, faça de novo, procure novas metas. Mas vai para cima da situação e diga, eu sou um vencedor, eu posso vencer, porque eu sou filho do Altíssimo. E Deus vai te abençoar. Vou fazer uma oraçãozinha para você aqui.
Tá bom, meu amigo? Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Meu Deus, entre na vida dessas pessoas que estão me ouvindo desta noite, meu Pai. Eu tenho certeza que tem pessoas que a dor dela é enorme, meu Deus. Quando ela entra no mercado, ela fica pensando, eu compro o que comer, o que beber, ou eu pago a luz, a água e pago os carnê que tem, meu Deus. Eu não sei o que fazer. E muitas vezes a pessoa conta, meu Deus, o dinheiro para comprar. E eu passei por isso, meu Deus, muitas vezes. Por isso, ao gravar esta mensagem, eu te peço, meu Deus, entra na vida desta pessoa e faça que ela me entenda, meu Pai. E se ela não entender, meu Deus, ouvindo uma vez, faça ela ouvir várias vezes esse mesmo áudio para que ela entenda que a quarta dimensão é o lugar de criação de riqueza, de prosperidade, de vida, de saúde. É lá que existe. O nosso saudoso Paul Yong-cho me deu uma grande lição. E eu pude sair dessa miséria do inferno, meu Pai. E até hoje eu tenho o privilégio de entrar na quarta dimensão a hora que eu quiser. Faça ela entender, meu Pai, que o momento que ela quiser, ela pode entrar na quarta dimensão. Ela pode viver a quarta dimensão. Todos os dias, se assim ela desejar, ou períodos, ela pode entrar lá, meu Pai. Faça ela compreender que a mente dela está vazia. O que o homem fala, o que o homem pensa, o que o homem sonha, isso virá sobre a vida dela. Significa que os sonhos, a fala e a direção dessa pessoa está errada, meu Pai. Fala de derrota, de miséria, de fracasso, de crise, de doença. Fica nos programas de televisão dando ibope para Satanás que está matando, roubando e destruindo. Ouvindo reportagens pesadas de roubo, de assalto, de morte. Meu Deus, faça essa pessoa entender, meu Pai, que se ela alimentar a mente dela, o coração dela com coisas boas, com a fé, com a palavra de Deus, com a prosperidade, com a vida, isso virá na vida dela. Pai, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos e eu digo, Deus, tira a humilhação dela hoje. Através desse áudio, meu Deus, que ela entenda que assim como o Senhor me tirou a humilhação de sobre mim, sabe, as afrontas que estavam sobre mim, a vergonha que eu passava, meu Pai, o Senhor tirou, o Senhor removeu. Que essa pessoa também, ela venha viver isso, meu Pai, na vida dela. Abençoa ela, meu Pai, cobre ela com o teu precioso sangue. E cobre elas de bênção nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu amigo. Pratica esta palavra, meu amigo. Tenta entender. Se você quiser dar um comentário, fazer um comentário e pedindo mais explicações, no comentário eu posso explicar, eu posso gravar até outro áudio explicando melhor sobre isso, sobre a quarta dimensão. Eu tenho sido muito abençoado e tenho abençoado a vida de muita gente. Muita gente. Eu tirei muita gente da linha da miséria e da pobreza, ensinando eles como entrar na quarta dimensão e viver uma vida abençoada com Deus. Amém, meu amigo? Dê um like, por favor. Dê um like, dê um joinha aí. Se inscreve lá no canal, compartilhe com os amigos, ativa aquele sininho lá, sabe? Porque toda vez que eu gravar um conteúdo desse, o YouTube vai recomendar a você. Porque o nosso áudio hoje, os nossos áudios, as nossas mensagens hoje, elas estão classificadas como um produto de autoajuda, desenvolvimento espiritual e financeiro. E isso é de extrema importância na vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Conto com você e que Deus te abençoe. Cada like, meu Deus, cada dedinho que for em cima do like e do se inscrever, que o Senhor faça esse dedinho se tornar um dedinho de ouro. Que a riqueza possa vir à mão dele em nome de Jesus Cristo.